2, 1. Então, vamos lá. Saudações a todos que aceitaram o nosso convite de participar de mais uma live com os candidatos à presidência do CREA de Goiás e à diretoria administrativa da Mútua, também aqui do Estado de Goiás, diretores e conselheiros da Associação de Engenheiros da Saneago, representado aqui na pessoa do seu presidente, Alá Veronese, eu cumprimento Fabiano Rocha, conselheiro fiscal. Eu estou vendo aqui o nome Tereza Raquel Aguiar Matias e o Liana Ribeiro. Isso. É o Fábio? Estou tentando mudar aqui, mas é o Fábio Júlia, Tereza Raquel e Liana, o Rafael Lemos também. Rafael Lemos, diretor, diretor, tesoureiro. Segundo tesoureiro da ASIS. O Liana Ribeiro é quem? É como Liana Ribeiro. Não, porque está logado no nome dela. Eu vou mudar aqui também. Tá, o seu nome é? Vou mudar também. Rafael Lemos. Rafael Lemos. Agora não vou esquecer mais, não. E nós vamos começar hoje um bate-papo com os nossos colegas engenheiros da Saneago para escutar, por parte deles, quais são as expectativas que eles têm em relação ao próximo processo eleitoral de escolha do presidente do nosso conselho. Eu me chamo Peterson Caparrosa, sou engenheiro eletricista, já estou completando aí 10 anos atuando na área de engenharia, mas eu trabalhei antes por alguns anos como técnica e eletrotécnica na Celg Distribuição S.A., atual Enel Goiás, até o momento que ela foi privatizada. Resolvi sair porque eu não acreditei, como eu não acredito na forma como aquela empresa está sendo administrada, e entendo que a gente tem que buscar as novas oportunidades quando elas surgem. Já fui representante dos empregados no Conselho de Administração da Celg. Fabiano acompanhou parte do meu trabalho durante os meus 5 anos de mandato naquela instância de representação classista e acionária. Participei foram 3 eleições consecutivas. Dentro da Celg, eu atuei como projetista, trabalhei na parte de manutenção de subestações, especificamente no comissionamento da parte de proteção. Trabalhei na parte de medição nos meus últimos dias, fui assistente de diretoria, com passagens pela diretoria econômico-financeira e de regulação. Já trabalhei também na área de telecomunicações, na iniciativa privada, especificamente com projeto de rede de TV por assinatura, com contabilidade, que mais? Com contabilidade, agora atualmente como coordenador de uma pós-graduação, investidor do mercado de ações, por isso que eu vejo muito potencial nas empresas de saneamento, principalmente, e as empresas que eu vejo são empresas estatais, tá? Que são elas que estão dando lucro nessa área. E tenho um MBA concluído na parte de gestão de negócios e estou cursando Fabiano, na parte de investimentos e private banking. E espero concluir o mestrado aí que eu comecei há um tempo atrás na parte de regulação de serviços públicos. Então, esse é um pouco de mim, e a gente vai se conhecendo mais aí no decorrer da nossa live, e transfiro agora a palavra para o Bruno, que é o nosso candidato, no caso meu, né, eu vou tentar que vocês abracem também a candidatura dele para a diretoria administrativa da MUP. Bruno, é com você. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Bruno Aguiar, eu sou engenheiro eletricista, sou candidato a diretor administrativo da MUPA. Em primeiro lugar, quero agradecer esse espaço aqui, essa oportunidade da gente apresentar o que nós pensamos para a MUPA, o que nós pensamos para o CREA, e fazer uma breve apresentação aqui. Meus primeiros contatos com a engenharia começaram na década de 90, no início da década de 90, quando eu fiz o curso de técnico em eletrotécnica na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, hoje no IFG. Inclusive é de lá que vem a minha longa amizade com o Pedro. Eu tomei gosto pela área, fui fazer engenharia elétrica na UFG, estudei lá de 94 até 98. Depois fiz um MBA em gestão empresarial estratégica. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos na TV Senado, em convênio com a Universidade Federal Fluminense, quando eu trabalhando na implantação da TV Goiás, a PUC TV Goiás. E ao longo desses 20 anos aí, eu já trabalhei nas mais diversas segmentos da engenharia elétrica. Já fui empregado, já fui empregador, já fui empreendedor. Tive a oportunidade de ser professor na faculdade em Anhanguera, hoje em Anhanguera. Também tive a oportunidade de ser professor na Escola de Engenharia da PUC.
Trabalhei na engenharia hospitalar da Santa Casa de Misericórdia e sou responsável técnico pela PUC Goiás desde o ano 2000. E aqui na PUC eu tive 3 certificados de honra ao mérito pelos trabalhos desenvolvidos em engenharia aqui na universidade. E recentemente tirei uma certificação internacional em medição e verificação. Também sou associado na Ordem dos Engenheiros e na Associação nas Ordens dos Engenheiros de Portugal e na Associação dos Engenheiros de Energia, com sede nos Estados Unidos. Meu envolvimento com a política classista começou lá nos idos de 2017, quando a ABE, a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, Seção Goiás, começou um processo de retomada, capitaneado aí pelo Peterson. Um processo, inclusive, de muito sucesso. E hoje ela está sendo presidida pelo Rômulo, que está aqui, inclusive, acompanhando e coordenando a live. Depois disso, apoiei a candidatura do engenheiro Bessa para a presidência do CREA. E, recentemente, com conversas com o Peterson, conversas com o Bessa, com o Rômulo e com outros colegas, resolvi me lançar candidato a diretor administrativo da MUC. E estou nessa parceria com o Peterson aí para a gente tentar renovar o sistema e mudar o sistema. Alain, você na condição de presidente da associação está com a palavra. Se já quiser começar com perguntas, com questionamentos, para a gente fazer uma dinâmica legal, fique à vontade. Aproveita e apresenta a associação também para o nosso público que está assistindo pelo Instagram e pelo YouTube. Ok. Tá, boa noite a todos aí, né? O Peterson, o Bruno, né? O Romulo. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui o convite para estar participando, né? A gente está aqui no intuito mais de estar ouvindo, né, as propostas, de estar escutando aí de vocês. A ASIS é uma instituição aí já que tem mais de 35 anos, né, de existência, bem vamos dizer assim, aprofundada, já bem reconhecida no meio dos engenheiros da Saneago, também de Goiás, bem reconhecida, com bastante técnicos reconhecidos também, e é muito orgulho que a gente preside essa instituição e leva o nome dela adiante. Aqui a gente está tendo a participação aí do Fábio, né, que recentemente foi presidente da associação também, cara muito até hoje muito importante dentro da associação, representa também a ABS, né, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitaristas, né, ele é diretor lá. O Rafael Lemos, que é um cara muito ativo dentro da engenharia da Saneago, nosso diretor lá, tesoureiro. O Fabiano, um cara bastante influente lá dentro da engenharia da Saneago, da CELG também. Então, todas as pessoas que eu respeito muito e tenho certeza que são pessoas que têm papel decisivo, não só no voto, mas também na influência de outros engenheiros numa eleição dessa. Eu tive um primeiro contato com o Peterson, numa conversa, né, anterior a essa, que conversei com ele, conversa, não conhecia o Peterson, nem o Bessa, enfim. Eu tive também um outro candidato, foi o Lamartine, né, e junto com o presidente, o Francisco, também me chamaram para conversar e apresentar as propostas. Foi os dois contatos que eu tive inicialmente dessa eleição do CREA, quando está sendo uma eleição, no meu ponto de vista, um pouco morna, por causa desse momento de pandemia. Eu vejo lá na Saneago que ninguém está muito sabendo que vai ter eleição, ninguém está vendo proposta, a gente chama para o debate, está tudo muito parado, assim, de uma maneira geral, né? Eu estou procurando me envolver e saber das propostas, justamente para aqueles que chegam na gente querendo perguntar, e aí, como é que está, né? A gente tem que, pelo menos, saber quem são os candidatos, o que pensa cada um, para poder, pelo menos, falar o nome e saber onde indicar, onde buscar as informações, né? Eu acho que a gente, como liderança, a gente tem que, pelo menos, estar informado para poder repassar essas informações, e essa
é o objetivo de eu estar aqui hoje, né? Como eu gosto de falar, eu não estou, hoje eu posso falar que eu não estou apoiando ninguém, estou aqui para conhecer, para ser convencido, conhecer e também poder levar adiante o que, quando me perguntarem, o que cada um pensa, e assim cada um poder definir melhor e eu próprio poder definir também o que eu quero para o CREA, o que eu quero para a Saneago, né? Enfim, como que a gente quer, o que a gente quer enquanto engenheiro, enquanto funcionário da estatal, né? Então a gente vai ter alguns questionamentos que eu comecei a conversar aquele dia, né, Peterson? Eu falei, olha, eu preciso de conversar mais, porque a gente conversou durante 1 hora, onde eu coloquei um pouco da situação que a gente vive da Saneago hoje, né? E ele marcou alguns pontos, começou a falar, mas logo ali eu já tive algumas curiosidades de aprofundar mais nas situações, né? Eu explanei para ele que do momento pós-decantação que a gente vive, né, uma situação de um pouco de terror, né, de criminalização, né, entre aspas, que os engenheiros passam na Saneago, o terror que a gente vem passando e vem tentando contornar da melhor maneira possível junto aos nossos colegas engenheiros, a cobrança de órgãos de controle. Travou a fala do Alá? Alá? Parece que travou aí ó, o Travou? microfone do Alá ou a internet, né? Para mim travou. Então, eu vou dar seguimento aqui, pegando um gancho no que o Alá falou, e vocês se sintam à vontade, então, para fazer intervenções no decorrer da minha fala. Eu tinha tido uma primeira conversa com o Alá, se eu não estou enganado, foi no mês passado. Nós fizemos uma teleconferência durante o expediente, mas não foi muito. Ela foi muito boa, mas não teve uma ampla participação, até por causa do horário de trabalho de vocês. Por que, Fabiano? Às vezes, vou usar muito o Fabiano como exemplo, porque ele é um colega e um amigo de longa data. Espero que, com o tempo, vocês também se tornem, e eu acredito que isso aí vai ser uma relação de confiança mútua. Por que ser presidente do CREA? Primeiro que a gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que quebrar essa sequência do mais do mesmo. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que parar de votar em B porque A não pode ser eleito, e quando B não quer mais participar, e volta para A. É quando A e B não quer, vai para C. E a cada 3 anos, Fábio, a gente tem sempre aquela insatisfação de não ter participado de nada, não ter debatido, não ter escutado propostas, não ter tido a oportunidade de expor dificuldades, de expor insatisfações, de conhecer candidato olho no olho, ou pelo menos escutar o que ele tem a dizer. É aquela frase famosa que deixa muita gente contrariada: só nos procuram em época de eleição. Vamos acabar com essa sequência a partir de agora. 2020 tem que ser um ano novo nessa ideia. E por que eu digo isso aqui? Uma das propostas que a gente tem nessa linha, uma proposta de trabalho que ela tem que ser execuível, ela enquadra muito na questão Saneago, eu gosto muito dela, eu até vou abrir aqui para a gente começar uma leve explanação. Aqui, vocês devem estar vendo, só me dão um retorno aí se vocês estão tendo visão da tela. Está na tela. Estamos na tela? Sim. Está aqui uma das primeiras propostas, colegas da Saneago, que a gente construiu junto, o Bruno e eu. Claro, o Bruno dentro da área da mútua e eu dentro da área do CREA, só que o material é conjunto, é fiscalizar efetivo e ativamente o cumprimento do salário mínimo profissional. Aí você fala assim, mas isso é possível? Tenho certeza que é. Até porque é uma determinação legal e normativa do nosso Conselho Federal que o presidente do CREA, não só o presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia fiscalize e aplique as medidas necessárias para isso ser cumprido. Eu tive um outro cuidado de fazer outras pesquisas para poder embasar tudo que eu puder falar aqui para vocês de um ponto de vista mais consistente.
Só para vocês terem uma ideia. A nossa lei, a Lei 4950-A, de 1966, ela tem amparo na Constituição Federal, ela tem amparo na nossa própria lei de criação, que é a 5194, na Resolução 397 do CONFEA, e pelo menos 3 decisões do Supremo Tribunal Federal, que foi dado ganho de causa como uma lei constitucional. Constitucional. Essa lei ela é válida, ela está em vigência e é obrigação do CREA fazer com que ela seja cumprida. A gente fica nessa dúvida e às vezes fica no medo de querer se manifestar a respeito dessa matéria, mas eu tenho a clareza muito nesse aspecto. A lei ela é feita para todos, Rafael. A lei é feita para todos, Fábio. Nós somos obrigados a seguir as leis. Nós, meros mortais, pessoas físicas, trabalhadores do dia a dia. As empresas que nos contratam, elas também são obrigadas a seguir a mesma lei. E não é aqui uma fala de confronto com as empresas ou com os empresários, não. É de simples aplicação da lei. Um presidente de CREA, no exercício da sua função pública, ele tem que agir naquilo que a lei determina, ele tem que cumprir. E a lei do nosso salário mínimo profissional, ela vale para engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos. Ou seja, nós temos aí um público amplo que acredita no conselho de classe, trabalhando em conjunto com o Sindicato dos Engenheiros e, se for necessário, com o Ministério Público Federal, para fazer com que essa lei seja cumprida na íntegra. Mas aí vem uma segunda pergunta, ou um questionamento. Mas e a pequena empresa, a microempresa, Rafael? Você é tesoureiro? Você e o Fábio são tesoureiros da ASIS? Eu sou tesoureiro. Tesoureiro. Fábio, acho que é do Conselho Fiscal, salvo engano. O tesoureiro sabe que não é fácil ter receita. Você deve lutar muito para dar conta de administrar a parte financeira da associação, que ela é restrita a Saneago, mas tem as demandas que vocês precisam de recursos para poder atuar. Uma pequena empresa, para contratar um engenheiro, às vezes ela vai ter dificuldade. Então, não precisa contratar ele com carga horária cheia, contrata com carga horária proporcional. Contrata ele como RT da empresa por 15 horas, ou seja, ele vai poder atuar durante a semana, não em período integral, mas vai estar tendo a oportunidade de ter mais 3 empresas, além de uma quarta, se ele for sócio, para poder atingir uma base remuneratória, uma base salarial mínima. Uma outra que eu tenho como foco muito grande é trabalhar na questão da criminalização da engenharia como o exercício legal como crime. A gente escuta essas questões, nossa, mas isso é muito distante da nossa realidade. Não. Essa realidade ela é tão próxima que ela tira da gente as oportunidades no mercado de trabalho. Hoje, todo mundo se mete a engenheiro. Todo mundo constrói uma casa, todo mundo, Fábio, na minha parte, na parte elétrica, é capaz de fazer uma instalação elétrica como se fosse uma coisa simples. Todo mundo hoje entende de reciclagem de lixo. Todo mundo hoje pode aplicar agrodefensivos sem consultar um agrônomo. Ou seja, parece que a nossa profissão ela é sempre procurada só na hora da tragédia. E sempre dou aquele exemplo, Fortaleza. Lá em Fortaleza é aquele prédio que desabou. Depois que a tragédia aconteceu, é que resolveram ir atrás. Agora, quando é para a gente poder analisar e pensar no seguinte aspecto, quando se exerce a profissão de medicina ilegalmente é crime. Por que a engenharia não é? Sendo que um erro nosso, uma falha nossa, ela traz um prejuízo econômico, às vezes incalculável, fora a perda de vidas. Imagina um engenheiro civil que erre o cálculo estrutural de um prédio, ou que calcule errado os pilares de sustentação dessa estrutura e ele desaba e causa morte. Eu fico com dó, porque ele vai ficar sozinho na defesa, na sua própria defesa. Agora, uma pessoa qualquer, um leigo, constrói um sobrado de 2 andares, não acontece nada. Nós temos que começar a fazer essa virada de chave. Nós temos que começar a aproximar o CREA, que é o nosso conselho de classe, do profissional. Até porque é atribuição do conselho fazer isso, Bruno. Eu estava aqui fazendo pesquisas hoje, para poder conversar, facilitar o meu contato com os nossos colegas, e eu fui observando que a gente esquece de quais são as missões do nosso conselho. A gente escuta muito, Fábio, e o CREA só serve para fiscalizar e proteger a sociedade, não é isso? É o mantra, é fiscalizar o exercício profissional e proteger a sociedade. Só que não é lido na íntegra, não é falado para nós, ou eu não sei por que não é dito, quais são as outras missões do nosso conselho.
O nosso conselho ele tem o dever, a missão de aprimorar e prover as condições necessárias para o exercício profissional. Como isso? Como isso? Através de campanhas de valorização. Como isso aí? Através de treinamentos de natureza cultural e científica. Isso está lá no estatuto, no regimento interno do CREA. Prover os meios da profissão se desenvolver. Não é simplesmente utilizar o discurso cansativo e desmotivador que só serve para fiscalizar o exercício profissional e defender a sociedade. E, geralmente, a fiscalização, ela dá a sensação de que ela é mais intensa, mais para o profissional do que para o leigo. Essa é a sensação que temos. Eu não estou dizendo que até porque eu não seria leviano de fazer alguma acusação dessa natureza. Mas a gente fica observando a necessidade, certo, de acabarmos com canto de sereia. Eu tive conversando com o Alá há um tempo atrás e eu fui muito categórico na hora que eu conversei isso com ele. Alá, eu vou até tentar lembrar lá a nossa fala lá atrás. Do tempo que você está na condição de presidente da associação de engenheiros de uma das maiores empresas do Estado. Quantas vezes você foi convidado para ir para dentro do CREA? Você foi agora, né? Recentemente. Por que será? Será que a Saneago tem o poder de ser o fiel da balança nesse processo eleitoral? Porque se for, aí a gente começa a entender algumas situações. Por que somente agora teve interesse na presença e na vontade de conhecer vocês, de conversar com vocês e de entender a necessidade da Saneago nesse momento que ela está passando pós-operação de decantação? Eu, particularmente, não me recordo, e por favor, reavive minha memória, se teve alguma nota de apoio aos engenheiros da Saneago durante esse processo todinho que vocês estão passando aí de dificuldades administrativas por parte do nosso conselho. Eu não recordo de ter lido nenhuma. Eu não recordo de ter lido nota de apoio nenhuma, Fabiano, do nosso conselho, pelo menos para debater o processo de privatização do setor elétrico goiano, de falar a respeito da CELG. E não vejo nenhum posicionamento até o momento, e estou falando, são as sensações que eu tenho, nenhuma em defesa dos engenheiros que estão dentro da Enel Goiás hoje, passando por dificuldade. Tudo é jogado nas costas, pelo menos é a impressão que eu tenho, das entidades de classe. As entidades de classe não têm força suficiente para isso. Elas são auxiliares do processo de trabalho de um conselho de classe lá. A ASES ela tem que ser uma auxiliar do CREA. E o CREA que tem que tomar o protagonismo da ação e atuar naquilo que for necessário e for da sua alçada. Até porque nós pagamos caro por isso. São as dificuldades e as reclamações que a gente vê no dia a dia relacionadas, por exemplo, a pagamento de anuidade. A gente paga para ter uma carteira de identidade, basicamente. A gente paga para ter uma carteira de identidade e paga por cada RT que é emitida. Não tem sequer a possibilidade de você ter isenção de uma ART de substituição, Fábio. Se você errar na ART e quiser fazer a substituição, quiser fazer uma correção, Fabiano, Rafael, a Vanessa é a nossa apoiadora, mas ela está vinculada ao CFT. Mas logo, logo ela vai lá estar no CREA junto com a gente na engenharia, ou num curso de tecnologia. Você não tem sequer a oportunidade de ter, Bruno, uma RT de substituição gratuita, porque tudo é cobrado. Tudo é cobrado. É incrível como que funciona isso. Eu vou mostrar um slide rapidamente para vocês, como que funciona a arrecadação do conselho. Aí eu vou abrir para algumas perguntas. Eu só localizar aqui a apresentação. Deixa eu localizar aqui. Fonte de receita da mútua. Fonte de receita do CREA. Apareceu aí para vocês? Só me deu um retorno. Apareceu aí? Agora sim. Fonte de receita do CREA. Vamos fazer um cálculo aí rapidamente. Bruno, depois a palavra vai passar para você, porque envolve a mútua. 85% das anuidades que nós pagamos, pessoa física e jurídica, compõem a arrecadação do CREA. 85% das taxas com emissão de carteiras e documentos diversos compõem a receita do CREA. 85% de emolumentos, eu vou comparar com taxas, para registro, visto, ou emissão de outros serviços, 85%. 85% de 4/5
da RT compõe a receita do CREA, só que ela fica com 68%, porque os outros 15% vão para a mão do Conselho Federal. Aí vem multas, doações, subvenções e outras receitas patrimoniais. Senhores, nós estamos falando de valores que ultrapassam aí 40 milhões de reais ano, sendo que 1/5 desse valor vai para a nossa caixa de assistência, que é a mútua, que todos nós financiamos, todos nós subsidiamos essa caixa de assistência. Aí vem aquela pergunta, por que isso não é dito? Ou por que isso não é explicado? Eu creio que é o momento da gente começar a quebrar essa distância, esse desconhecimento de algumas situações do nosso conselho, para a gente poder falar assim, olha, eu estou votando consciente. Eu estou votando consciente, eu vou escolher o meu candidato entre os 4, aquele que está apresentando informações, uma proposta de trabalho mais consistente. Tá? Um outro ponto bastante importante aqui, e logo a palavra vai estar sendo concedida para o Bruno, você tinha falado lá na nossa última conversa a respeito Você teve uma reunião com um dos meus adversários e com o presidente do CREA, o atual presidente, não foi? Só abre o microfone para mim, por favor. Foi com o Martins e o Francisco. Essa reunião foi aonde? Só para eu poder me recordar. Foi lá no CREA. Aí você reuniu com um dos candidatos, mais o CREA. Sim. Tá. Por quê? Você tinha me questionado a respeito do... Você lembra só da data dessa reunião, depois de curiosidade? Foi depois do dia 3, 6 de março? Foi, né? Foi esse ano. Foi fevereiro. Fevereiro? Você tinha me questionado a respeito do livro de ordem. Positivo. O livro de ordem, ele tem uma premissa muito boa. Agora você deixa seu microfone aberto para a gente poder fazer um bate-bola, senão vira um monólogo. Tá? O livro de ordem ele tem uma premissa muito boa, mas a aplicação dele, para mim, não está correta. Por que não está correta? Há uma resolução que determina o seguinte, e em substituição ao livro de ordem, vale o diário, certo? O diário de obras, ou qualquer documento eletrônico ou escrito que comprove a efetiva execução daquela atividade constante da RT, que poderá culminar com a emissão de uma CAT. Só que tem uma questão, todos os conselhos do país deveriam ter seus livros de ordem já instituídos, e não são todos os CREA que têm. Isso cria um mal-estar, isso cria um tratamento diferenciado, porque aqui você é obrigado a preencher, no estado vizinho você não é. Ou a regra ela tem que ser aplicada para todos, ou ela tem que ser aplicada de maneira uniforme em todos os conselhos, e o livro de ordem só pode se tornar uma obrigatoriedade a partir do momento que o último conselho CREA instituiu, ou ele não pode funcionar. Porque você cria uma burocracia dentro de um processo que dificulta o desenvolvimento da atividade profissional. Imagina um engenheiro civil ter que fazer o diário de obra para a empresa que ele trabalha e ainda ter que preencher o livro de ordem para poder atender uma necessidade do CREA. Isso se torna irreal. Você está criando 2 linhas de trabalho para a mesma pessoa. Qual que é o que norteia o diário de uma obra de uma grande construtora? É o mesmo que norteia o CREA? Porque as regras elas têm que ser iguais para o documento ser validado. Caso contrário, você vai ter que preencher 2 vezes o documento. Então, esse país de maravilhas que às vezes é mostrado para a gente, ele não é que ele tem que ser desconstruído, mas ele tem que ser melhor entendido, ele tem que ser visto com outros olhos. E é por isso que nessa campanha, Bruno e eu, a gente está tentando demonstrar exatamente isso, que o CREA, o nosso aqui de Goiás, que é onde a gente está inscrito, nós estamos inscritos, ele tem que passar por esse processo. Nós temos que quebrar essa sequência. Nós temos que dar oportunidade para o novo. Com relação a esse assunto do livro de ordem, né, eu tinha manifestado a você aquela situação. Quando ele foi instituído, a impressão, acho que não só minha, mas como da maioria dos engenheiros, e eu acho que ainda é da maioria dos engenheiros, é aquela sensação. Pronto, o CREA inventou mais um problema para nós, mais uma canseira, mais um jeito de cobrar taxa, de ficar multando a gente, de um jeito de... Enfim, essa é a sensação, e sem dúvida de 99%. É essa sensação realmente, inclusive a minha. E no dia que eu fui, no dia que eu fui conversar lá, foi a que eu te relatei que eu tive uma sensação de que a ideia pode ser boa.
E essa foi a minha sensação depois de ver, né, o business intelligence envolvido a partir do livro de ordem que eles apresentaram. Achei que pode ser uma situação que, bem aplicada, você pode eliminar os canetinhos de ouro. Você está vendo o cara acompanhando lá, como é que o cara vai assinar 50 RT em 30 cidades diferentes ao mesmo tempo. Você pode conseguir que a CAT vá para quem é de direito. Enfim, é uma tentativa de tentar corrigir. Eu não sei se é a mais correta, enfim, mas eu entendi que se de repente a ideia fosse vendida de uma maneira que tivesse mostrar que ela pode beneficiar o profissional e não como mais uma obrigação. Olha, a partir de tal dia é obrigatório, senão vai ser multa, como a coisa é vendida para a maioria dos profissionais, e sim como, olha, isso aqui vai ser bom para você vai conseguir CATs através disso aqui, e não para o patrão só da empresa, essa CAT, né? Ela vai vir para o empregado, porque vai mostrar que vai ser para quem de fato está na frente da obra. Foi nesse sentido que eu manifestei que a ideia pode ser boa, né? Precisa de ser aprimorada? Sim. É a questão de ser só em Goiás e não ser no Rio de Janeiro, não ser em Santa Catarina. Infelizmente, nesses 20 anos de engenharia que eu tenho, eu vejo que o CONFIA, né, que é o nosso Conselho Federal, ele não dá unidade ao CREA. Eu lembro que quando eu comecei no sistema CREA, todas as ARTs eram no papel. Todos os CREA. Eu fazia no Rio, era no papel, eu no Goiás era no papel, era em Brasília era no papel. Aí de repente em um estado começou a ser digital, mas no outro não era no papel. Aí um outro estado começou a ser digital, mas a grande maioria era no papel também. Até que hoje é tudo digital. As coisas são assim, né? Infelizmente, cada estado tem uma condição e você não pode esperar todos deram Goiás, São Paulo, Amazonas, dar o passo da mesma velocidade. Eu imagino que a gente não pode esperar a coisa cair do céu com a mesma velocidade. A gente tem que ter ação de uma maneira coerente. Se você for esperar tudo acontecer ao mesmo tempo, nós nunca vamos conseguir combater os canetinhas de ouro. A CAT sempre vai ficar na mão dos donos de empresa. E eu queria muito ver que proposta você tem para combater isso. Né? Eu queria ouvir de você. A caneta de ouro não se combate com livro de ordem. Nós já tínhamos conversado isso no passado e cada dia que passa a minha opinião fica mais consolidada. Até porque você foi muito feliz numa colocação que você fez. Realmente a gente não pode esperar dos outros para a gente começar a fazer. Só que enquanto os outros não fizeram, eu também não posso punir os meus aqui. Certo? Eu não posso aplicar multa, porque não é justo eu aplicar multa para os meus colegas aqui no estado de Goiás, porque não estão preenchendo livro de ordem se o estado vizinho não implementou, sendo que a obrigatoriedade é para todos. Aqui a gente conseguiu, do ponto de vista tecnológico e financeiro, implementar, mas a cobrança de multa ela não pode ser uma regra. Ela só pode ser aplicada no momento que o direito o dever for cumprido por todos. Até lá, eu tenho a obrigação de defender o profissional do estado de Goiás. Eu não vejo multa por ausência de livro de ordem é algo correto. Até porque eu tenho que me espelhar nos meus vizinhos para poder falar, olha, o artigo 7º da resolução 1094 fala que a instituição do livro de ordem, a partir de 1º de janeiro de 2018, é obrigatório a todos os CREA, aos 27 da federação. Enquanto não implantar, a multa tem que ser suspensa. Não posso punir ninguém por causa disso. Aplicação básica das regras de direito. E outro ponto importante, qual que é a forma de combater caneta de ouro? Certo? Eu vejo o livro de ordem da forma como ele está, e não estou aqui, como eu sempre digo, acusando ninguém, como abrindo a possibilidade de caneta de ouro ter CAT. Porque o que vai acontecer? Quem garante que o colega ABCD, e não vamos jogar casos extremos, que ele faz 50 RTs por mês, não, ele possa fazer aquele trabalho convencional. Eu falo porque eu já tive propostas indecorosas dessa natureza, de emitir um laudo de SPDA sem ter que ir no local, na cidade de Anicuns, num posto de gasolina.
Eu posso emitir a quantidade de laudos normal que qualquer profissional mediano faz dentro da sua rotina de trabalho, e falo mediano dentro da sua rotina profissional. Não preciso ir em nenhum desses locais, contrato alguém local para ir lá, tirar uma medida, fazer uma foto, manda para mim, eu elaboro o laudo, coloco no livro de ordem, o serviço está executado. Ou seja, não tem nenhuma regra, não tem uma auditoria clara para me falar o seguinte: livro de ordem, você vai me combater o caneta de ouro? Não, eu estou vislumbrando algo pior, viu, Alá? É vocês da Saneago têm que fazer livro de ordem por cada obra que vocês estão efetivamente executando, enquanto alguns profissionais que não têm o mesmo rigor e não têm a mesma veia republicana, utilizando de esperteza para poder ganhar certidão de acervo técnico para participar de licitações, forjando documento, forjando a execução de trabalho para poder fazer isso. Eu estou dizendo que está acontecendo? Não, mas eu vejo que a forma como está sendo aplicado pode abrir margem para isso. Então, a cada dia que eu estou estudando, estou lendo mais sobre esse assunto, eu estou observando que tem que ter um mecanismo paralelo. Tá? E o livro de ordem ele se torne, se ele for implementado da maneira efetiva, que ele se torne o único documento válido na esfera pública ou privada para emissão de CAT, desde que ela seja auditada de alguma outra maneira. E essa auditoria de uma maneira paralela, igual você mesmo falou, usando o BI, é algo que eu estou meditando, eu estou conversando com alguns especialistas nessa área de business inteligência, desde o dia que nós conversamos. E eles estão me dando algumas informações de como fazer esse tipo de cruzamento de informação. Porque o caneta de ouro é pior do que o leigo. O caneta de ouro, para mim, é pior do que o leigo. Tá? Porque, além dele falsificar documento, ele coloca a sociedade literalmente em risco. Só que há um problema nessa situação. Qual que é a proposta que eu tenho para essa natureza de maneira objetiva? Todas elas vão ter que passar pela esfera legislativa. É passar pelo nosso Conselho Federal, porque a gente deve satisfações a ele. E na alteração da Lei 5194, que é a nossa lei de criação. Caso contrário, a gente vai ter essa indignação dentro do peito por décadas e nada vai se consolidar. As punições são brandas. As punições são brandas, e não por falta de vontade do atual e dos antecessores que presidiram o CREA. Mas a lei permite punições brandas em alguns casos. Um caneta de ouro, muitas vezes, é enquadrado como um profissional que incorreu num desvio ético. No desvio ético, ele tem duas punições possíveis, que é uma advertência reservada e uma censura pública. Eu vou te chamar para dentro de uma sala e vou chamar a sua atenção, Fábio, porque você cometeu uma falha. Independente do perigo que ela tenha provocado naquele momento. O Rafael Lemos fez algo, eu vou dar uma censura pública para ele, eu vou preencher, vai ser um documento afixado no mural do CREA, falando que ele sofreu uma censura pública. E aí, qual é a condição que vem depois disso aí? Na minha concepção, e é uma das propostas que eu farei como presidente do CREA, é propor a alteração da lei, porque é um dever do presidente do CREA subsidiar o CONFER nisso, reunir com as bancadas legislativas lá, e falar que essa lei precisa ser atualizada. Caneta de ouro tem que ter suspensão de no mínimo 30 dias se for punido a primeira vez. Ele tem que sentir no bolso que ele não vai poder executar a atividade dele no dia a dia. Repetiu 60 dias. Foi para a terceira vez, suspensão do registro por 90, 180. Continuou, suspensão por 1 ano. Continuou o cancelamento do registro. Sem nenhum tipo de proselitismo, sem nenhum tipo de dó. Não dá. Aí você fala assim, puxa vida, mas tudo vai passar pelo legislativo? Infelizmente vai. Sabe por que eu te falo isso, meu ilustre presidente? De um presidente licenciado, porque eu estou licenciado para um exercício em atividade. A nossa lei, ela foi alterada, a Lei 5194, apenas de maneira relevante 2 vezes. Uma para a criação do Conselho dos Arquitetos do Brasil e a outra para a criação do Conselho Federal dos Técnicos. Só. Não teve nenhuma outra alteração relevante nos 53 anos de vigência da nossa lei. E por quê? Qual é o medo que tem de se mexer nisso? A gente vê o Conselho Federal de Medicina lutando de maneira intensa para defender os interesses dos médicos, da OAB lutando para defender o direito da advocacia, o direito dos advogados. E o que a gente observa do nosso Conselho? Eu fico com essa pergunta no ar sempre, do nosso Conselho Federal. Vem outra questão que me deixa pensativo aqui. Aí eu vou voltar a palavra rapidamente aqui para a minha fala para o nosso tesoureiro da ASIS. Você tem uma receita fixa, igual eu mostrei para vocês, porque nós somos contribuintes compulsórios do CREA. Nós não temos aquela prerrogativa de escolher se a gente vai pagar ou não determinada taxa, se a gente vai pagar ou não determinada anuidade, a gente é obrigado a pagar.
Não é isso, Rafael? Isso. Eu não tenho a prerrogativa de falar, não vou pagar. Eu mostrei lá para vocês como que é composta a receita do CREA. Sim. Olha lá. O que é feito de campanha de valorização profissional, olha lá? Na mídia, televisão, no rádio, pelo menos uma vez a cada trimestre ou 2 vezes ao ano, para poder demonstrar a importância da engenharia, a importância da agronomia, da agrimensura, da tecnologia, dos cursos tecnológicos, dos técnicos de segurança do trabalho que fazem parte do sistema. A gente paga e não tem retorno. Você me reclamou, e foi no início da nossa fala, e eu falo reclamação no bom sentido, que vocês estavam se sentindo órfãos durante esse período de operação de decantação, porque parecia que toda a ação dos engenheiros da Saneago era vista como improbidade administrativa. Vou usar um nome ameno. Um nome ameno. Vocês estão sempre no risco de responderem a um processo de improbidade administrativa ou terem um convite a depor no Ministério Público do Estado de Goiás. Quem que consegue trabalhar em paz numa situação como essa? Quem tem condição de produzir numa situação igual a essa? E cadê uma campanha de valorização dos profissionais do Estado de Goiás? E talvez, mencionando, para não dizer que está tendenciando, o nome da Saneago, pedindo respeito aos profissionais inscritos no sistema Confea-CREA, que são empregados da Saneago, que são empregados da Enel, que são empregados de grandes outras indústrias. Isso é um início de valorização da profissão. Isso é o início de uma virada de chave que a gente não vê nos próximos anos. Só para você ter uma ideia, o Rafael está com o microfone aberto, eu creio que ele quer falar. Em 2018, nós éramos mais de 1.400.000 profissionais inscritos no nosso sistema lá. Mais de 1.400.000. Hoje a gente está em 962 mil, se não estou enganado. Olha a quantidade de engenheiros, de profissionais que saíram do sistema nesse período. E será por quê? Será que eles tiveram a mesma sensação de abandono ou de desesperança que os arquitetos tiveram e lutaram para criar o CAU? Será que foi pela mesma razão que os técnicos federais, os técnicos industriais, os técnicos agrícolas resolveram lutar e criar o seu próprio conselho? São perguntas que a gente tem que começar a responder, analisar e responder, porque é uma situação grave. É uma situação grave. E mais ainda, eu até mencionei o nome da Saneago ontem numa live que eu participei com colegas do Entorno de Brasília, e eles me perguntaram qual que é a sua proposta de aproximação com empresas estilo Saneago e Enel. Não sei se vocês assistiram. A minha resposta foi clara e objetiva. É a relação institucional, é a relação respeitosa, é a relação de cumprimento dos deveres de cada uma das partes. Eu vou fiscalizar o cumprimento do salário mínimo profissional e qualquer outra situação que for contra a nossa profissão. Vai ser compromisso meu do primeiro ao último mandato. Não tem o que discutir, até porque é uma obrigação. E aquela situação que for contra a engenharia, certo? Se for preciso, eu vou para a mídia denunciar. Você é um presidente midiático, eu vou usar toda a força da mídia a nosso favor. A gente não pode jamais esquecer desse tipo de situação. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu não sei se vocês sabem, há um processo, eu não sei se ele ainda está correndo na justiça, na sexta vara da Justiça Federal Civil, do CREA contra a Saneago. Quantos de vocês sabiam disso? O CREA está processando a Saneago. Eu vou passar o número do processo para vocês depois lerem e tirarem suas próprias conclusões. Que tipo de aproximação é essa? Em vez de estar aproximando para apoiar, está criando animosidade. E um detalhe importante, meu presidente. Quem é citado nesse processo é o seu presidente da Saneago. O CREA está processando, certo? O senhor Ricardo Soarinski, né? Slavinsky. Que tipo de administração que é essa? Estou fazendo pergunta, não estou acusando ninguém. Porque senão depois alguém me chama falando que eu estou sendo leviano. Que tipo de relacionamento institucional é esse? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para desconstruir aquilo que não é real ou próximo do real. É demonstrar que nas propostas que nós temos, e são 15 ou 16, elas são todas execuíveis, e se eu for debatê-las aqui, vai ficar muito chato, vai ficar um monólogo. Mas que ela vai estar disponível para vocês lerem na íntegra, certo? Do começo ao fim. São todas propostas que vão voltar, vai ter aquela situação, lá, que se tudo der certo, e a gente conseguir a vitória na eleição, daqui 3 anos você começa a falar assim, rapaz, valeu a pena eu ter votado diferente. Valeu a pena eu ter votado diferente em 2020. Eu estou começando a ter aquele orgulho novamente da engenharia como profissão. E não
esse descaso que eu comentei para vocês, dessa diferença de mais de 1.400 milhão de profissionais para 962. O que aconteceu com os nossos colegas que saíram dessa profissão que está sendo talvez uma das mais importantes nesse período que a gente está vivendo de pandemia? Se não fôssemos nós engenheiros, lembrem-se disso, colegas da Saneago, lembrem-se disso. Se não fôssemos nós engenheiros, a quarentena não teria tido o sucesso que ela teve no seu primeiro momento. Se não fôssemos nós engenheiros, agrônomos, agrimensores, tecnólogos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, nós não teríamos as tecnologias necessárias hoje para ter esse tipo de conversa que nós temos aqui hoje. E onde vocês viram em algum momento uma nota por parte de, pelo menos do nosso conselho, eu não li. Se tiver alguma, por favor, mandem para mim, que eu virei a público e dizer que eu conversei mais do que o necessário. Eu não vi nenhuma nota de valorização disso. Eu não vejo uma nota de valorização do trabalho dos engenheiros dentro das grandes empresas do estado de Goiás. Uma lembrança, que seja uma lembrança, numa rede social, falando, olha, parabéns aos profissionais da empresa tal, do seu conselho de classe. São coisas que fazem falta no dia a dia de profissionais igual a vocês, igual a mim, igual a nós. Quer fazer alguma fala, Fábio? Peterson, Diga. eu gostaria de deixar 2 perguntinhas aí, mas antes disso, parabenizar você, o Bruno, até pela coragem, a organizadora do evento aí, junto à Asis, a Vanessa, parabenizá-los pela coragem que hoje em dia a gente dá a cara a tapa. Assim, muita gente foge do debate na hora do vamos ver, né? E esse debate é muito importante. Não só os candidatos fogem do debate, mas a gente nota também uma ausência do eleitorado, sabe? Nós lá, representantes da ASIS, a gente tem hoje na Saneago por volta de 200 engenheiros, né? Não é um número pequeno, e eu vejo que o debate entre nós sobre uma eleição tão importante como essa do nosso conselho é muito pouco suscitada, sabe? A gente acaba que deixa passar batido. É uma mudança de postura que a gente precisa, né? Eu vou ter que sair daqui a pouco, um pouco antes de acabar, vocês até me perdoem, mas vai ser oportuno que a gente tenha aí essa live gravada, que a gente vai poder passar para todos os associados, né? E fazer um canal direto com vocês, caso tenha alguma dúvida a ser retirada. Primeiro, uma pontuação antes das 2 perguntas, é que eu me sinto na obrigação de falar uma questão. Lá no início, você perguntou sobre a defesa por parte do Conselho aos engenheiros da Saneago que sofreram aqueles ataques lá durante a Operação Decantação, a operação do Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, muito contundente, assim, muito abrupta, e que a gente sofre as consequências até hoje, como você bem disse. Essa questão da defesa aí, nessa linha, eu acho que você atuando nessa linha é muito justa e necessária, porque nós precisamos disso, nós estamos desamparados, não só engenheiros da Saneago, mas como você colocou aí, os profissionais ligados ao Conselho, né? Porém, naquela época, naquela ocasião, em agosto de 2016, 24 de agosto de 2016 foi o dia da operação. E logo na semana seguinte, eu então era presidente da Associação dos Engenheiros da Saneago e estava com uma bomba na mão ali para resolver ou para tentar minimizar qualquer impacto ou proteger nossos profissionais que estavam sendo acusados levianamente, né? E o conselho na época nos chamou e a gente fez aí, eu fiz várias reuniões com várias entidades. E a única que teve uma movimentação e que nos ajudou na época numa defesa foi o CREA, e com o auxílio do CREA, o próprio CONFEA. E até entendo as demais não terem participado com a gente, não terem abraçado a causa, assim, por causa como era muito delicado a situação naquele momento, sabe? Muito complicado até de tomar qualquer decisão, mas como foi citado, né? A gente não teve nota, igual você falou, pública, mas a gente teve
CREA assim, teve uma coragem naquele momento que as demais entidades não teve. Só queria deixar registrado isso. Mas aí, as duas questões, uma você já expôs aí que você está atento a ela. Eu acho que é essa desunião que a gente tem, esse espaçamento que a gente tem aí entre os engenheiros, os colegas, né? Eu sempre cito aí a OAB, né? Porque os advogados fazem um grande trabalho nessa questão de união. Na hora lá da campanha, eles racham, né? Eles racham e tem briga mais feroz que as nossas, às vezes entram em embates, mas passou aquilo, eles se agrupam e aí eles se defendem, né? E nós precisamos disso, precisamos de alguém. Eu acho que não é função do conselho, mas que o conselho pode ajudar muito nessa agrupamento aí dos engenheiros, nessa união, despertar isso na nossa classe, né? E para isso, uma coisa tem que primeiro explicar a importância do conselho, porque eu acho que muitos engenheiros não sabem, e você já expôs lá na sua apresentação, que você está atento a isso, né? Não é só fiscalizar. E aí está lá, elencado lá na sua apresentação. Segundo, aí é uma coisa mais humana até, mas que criar esse espírito aí de união em nós, eu acho que a gente consegue. Então, essa é uma primeira questão, que sua proposta com relação a isso. A segunda é uma coisa universal hoje, que é a informatização e a implantação de novas ferramentas tecnológicas no auxílio das nossas atividades, principalmente dentro do conselho mesmo. Da engenharia está acontecendo aí, né? Tem muitas, mas dentro do conselho, a implementação da informatização e de novas tecnologias para auxiliar todos aqueles trabalhos lá que você falou, de fiscalizar, o de controle, todos eles. Peço desculpa mais uma vez que eu vou precisar sair por conta dessa outra live que eu preciso preparar. Parabenizo mais uma vez a equipe de vocês aí, os candidatos. Desejo boa sorte. Vamos divulgar o vídeo para os associados. Vou ajudar o presidente Alá aí e os colegas diretores. E é isso. Gostaria de saber essas duas questões. Fábio, boas colocações, gostei delas. Um complemento da sua fala inicial a respeito do apoio que vocês tiveram lá pelos idos de 2016 em relação à defesa. Tá. Um dos princípios mais importantes que a gente tem que ter na atuação como administrador de algo público é a publicidade. Novidade importante essa que você me passou, que o CREA lá na época deu suporte para a defesa. Só que, na minha opinião, teve uma pequena falha. E uma falha que faz a grande diferença no final das contas. Faltou publicar isso aí. Demonstrar que o Conselho atuou na defesa de vocês, colegas da Saneago, num momento tão grave que vocês estavam passando. Para quem está de fora, poder falar assim, puxa vida, eu realmente tenho um conselho que olha para a gente num momento de dificuldade. Porque senão dá aquela sensação, e não é acusação, por favor, longe disso, de que foi uma ajuda regionalizada, setorizada, não foi ampla. Será que poderia ter feito em outras situações? Isso aí, Fábio, da forma que pode ter aconteceu, eu não estou distorcendo a forma como aconteceu, às vezes contribui mais para a racha do que para a união. Porque se não fosse você dar esse esclarecimento depois de quase 4 anos, isso ia ficar, vamos dizer assim, nos anais do CREA. A gente não está unindo a engenharia numa situação como essa. Na minha opinião, parece que a gente está criando mais separação. O que um presidente de conselho pode fazer? De maneira muito tranquila e clara. Tá? É pegar todo o bolo arrecadatório que tem e começar a reverter em ações onde os profissionais eles vão enxergar isso de maneira clara e objetiva. No quê? Em manifestações de defesa, numa situação ou outra que envolva possíveis injustiças contra a engenharia como um todo, não é contra uma classe específica. Ou em situações que possam ser vistas como prejuízo potencial para a engenharia no futuro como um todo. Utilizar as ferramentas computacionais, igual bem o Fábio falou, eu já tinha comentado com a Alá, é pegar o bolo arrecadatório e criar ferramentas e plataformas de treinamento online, de interação online, de eventos, campanhas de valorização, igual eu mencionei, que está no Estatuto. Reverter tudo aquilo que é pago em multas, porque está lá no regimento interno do CREA, reverter as multas
em treinamentos técnicos e culturais voltados para os profissionais. Vocês sabiam que o CREA tem o dever de fazer isso, lá? Tudo que é pago em multa, reverter parte de treinamento para a gente? Ou seja, eu tenho aquela sensação de vazio quando eu pago uma anuidade todo ano, quando eu pago RT para determinadas situações, e só fica nisso. Não passa disso. Não é dado aquela ampla divulgação, certo? Não é dada aquela ampla divulgação para essas situações como essa. E se a divulgação é dada, nós temos um problema grave. O descrédito, o desânimo é tão grande com o conselho que às vezes o e-mail chega e os colegas não leem. Ou cai no spam, ou não querem nem se aproximar, porque não se sentem próximos do conselho. Nós temos que quebrar uma sequência. O conselho ele tem que se tornar literalmente a casa de todos os profissionais do sistema aqui dentro do Estado. Isso é muito difícil. É resgatar algo que foi perdido ao longo dos anos. 3 anos de mandato vai ser rápido para mim, se eu for eleito, viu, Rafael? Vai passar muito rápido, porque é muita coisa para fazer. Vai ser muita coisa. E resgate de credibilidade, meus colegas, talvez seja a mais difícil delas. E para não estender muito aqui, eu vou passar a palavra para o Bruno, porque vocês precisam ouvir um pouco a respeito da multa e depois a gente volta para mim. Bom, eu quero até pegar um gancho na fala do Peterson e na fala do Fábio. O Peterson falou aí a respeito dos canais de financiamento do CREA e o Fábio acerca de conscientizar os colegas, conscientizar os profissionais. Bom, todas as vezes que nós registramos uma RT, 1/5 dos recursos são transferidos para a mútua. Então, quem financia a mútua não são apenas os mutualistas, são todos os profissionais do sistema CONFREA-CREA. E eu tenho uma sensação que muitas vezes isso não é claro. O pessoal pensa que quem está financiando a mútua somente são os mutualistas e que por isso não dão muita atenção a essa eleição na parte da mútua. Eu acho que é importante o envolvimento de todos e, inclusive, por isso um dos nossos principais pontos da campanha é popularizar a mútua. Esclarecer o que é a mútua, esclarecer o que a mútua pode oferecer de facilidade, de canal de financiamento, de facilidades para a obtenção de planos de saúde e coisas do tipo para os profissionais. E ainda pegando um gancho no que o Fábio falou acerca de novos canais de atendimento, da digitalização dos processos que hoje está em voga no mundo moderno, é uma das nossas propostas para a mútua. Porque hoje a gente tem uma sensação que o profissional mutualista da capital, daqui de Goiânia, está bem servido. Consegue ser bem atendido, ele consegue se deslocar a sério. Já o profissional que está lá no interior, muitas vezes ele não consegue ter um atendimento pleno da mútua. E como é que a gente pretende corrigir isso? Justamente adotando tecnologias digitais. Aumentar os canais de comunicação, utilizar intensivamente a internet, mas também utilizar ferramentas tradicionais, utilizar o nosso correio tradicional aí, fazer campanhas, fazer convênios com as inspetorias do CREA no interior, de forma que o profissional não precise deslocar até a capital, ele possa se deslocar até a inspetoria que é mais próxima. E com isso a gente conseguir atingir um dos motes de campanha, que é a interiorização da mútua. Uma ideia do Bessa que a gente encampou, que achou extremamente interessante. Então, uma das coisas que a gente vê é realmente a necessidade de conscientizar os profissionais. Não é só o mutualista que está pagando ali a anuidade. Todos vocês, quando registram um RT, 1/5 desse valor está sendo revertido para a mútua. E uma das coisas que eu conversei muito com o Peterson foi o seguinte: o profissional tem uma sensação que ele paga a RT e não tem retorno. Lá para a mútua, a gente começou a pensar na possibilidade de por que não transferir parte desses valores para um plano de previdência privada. Esse plano já existe. Não seria nada demais em alterar alguma rotina administrativa para transferir esses recursos, que é a Tecnoprev. Em outras conversas, a gente chegou à conclusão: poxa, e o profissional que registra muitas ARTs? Consequentemente, ele vai transferir muito recurso para a mútua. Por que ele não ter um desconto na anuidade? Então, a nossa ideia é realmente conscientizar, utilizar mais os canais digitais que a gente tem aí à disposição. Afinal de contas, nós somos um conselho tecnológico. E eu acho que é até um contrassenso a gente não usar esse tipo de ferramenta.
Se a gente começar a falar sobre isso, a gente até entra na seara do formato da nossa eleição. Mas a nossa ideia é potencializar esse uso e, quem sabe, até no futuro, a gente tem uma mútua funcionando aí como uma fintech financeira, uma mútua funcionando como um banco Inter, um Nubank. Você aí, de posse do seu computador, de posse do seu celular, conseguir solicitar o seu financiamento, alterar o seu plano de saúde, enfim, a gente usar esse recurso que é repassado para a mútua a favor do profissional. Só para ter uma ideia, Alain, as propostas que o Bruno elaborou para a mútua foram até copiadas. Não na íntegra. Certo? O Bruno ele tem um estilo modesto, ele é um engenheiro muito capaz, pessoa de confiança dentro da PUC. Ele teve o cuidado, Fabiano, de elaborar as propostas dele, analisando exatamente esse tipo de situação. Que todos pagam, certo? Todos pagam, mas para poder usufruir você tem que pagar mais um pouco. A cada RT que nós emitimos, que vocês emitem dentro da Saneago, 1/5 dela subsidia a mútua. Só que para você fazer parte da mútua, você tem que pagar uma outra anuidade. 1/5 da sua RT subsidia, mas você tem que pagar. Ou seja, é um contrassenso. Você paga para não poder usufruir, mas para poder usufruir você tem que pagar de novo. Está passando da hora lá, como igual eu falei lá no início da live, de reformas legislativas. A lei de criação do CREA, a lei de criação da mútua e da instituição da cobrança de RT, ela tem que ser revista. Não tem sentido nós pagarmos por tudo dentro desse conselho. Não tem sentido vocês trabalharem da forma que vocês trabalham, da pressão que vocês trabalham, ter que pagar para ter uma CAT. A certidão de acervo técnico, na minha concepção, ela tinha que ser algo gratuito, mediante a confirmação de cada atividade que vocês executaram via RT. Não tem sentido, Bruno, você prestar o seu serviço comprovadamente, o Rafael prestar o serviço dele comprovadamente dentro da Saneago, acompanhando, projetando, acompanhando e fiscalizando as obras. Não tem sentido lá, na condição de engenheiro eletricista, projetar subestações para dar conta de atender ET, estação de tratamento de água e coisas do gênero, tudo devidamente licitado, comprovado, iniciado, executado e concluído, e lá ao final você tem que pagar para ter uma certidão de acervo técnico, que é o seu currículo, que você já pagou por ele. Então, é por uma situação, por essas, entre outras situações, é que nós resolvemos entrar para tentar ser presidente do CREA, no meu caso, e do Bruno, diretor administrativo da MUC. A gente precisa começar a quebrar essa sequência. Se os outros estados, as outras unidades do CREA não estão avaliando dessa forma, nós vamos avaliar. E nossas proposições lá é provocar o CONFEA todo mês a respeito desse tipo de situação. Até porque o presidente do CREA é independente de ação nessas causas. Claro, tem que respeitar a hierarquia, eu terei que respeitar o meu presidente do Conselho Federal, mas eu não vou ficar parado esperando algumas ações que devem vir em benefício da classe como um todo. Esse CREA que só cobra por tudo, eu mostrei lá para vocês, aquilo ali está na lei, tá? Lei 5194 e Lei 6496. Tudo é cobrado, tudo é exigido. A gente observa retornos tímidos. A gente subsidia uma caixa de assistência, tá vendo? Poderia muito bem nos prover uma previdência privada, porque se for depender da nova reforma trabalhista, a gente só vai aposentar na beira da morte. Nós vamos aposentar só na beira da morte. E nós temos aqui, ao nosso lado, em frente ao nosso conselho, a caixa de assistência que recebe 1/5 dos nossos valores e tem uma previdência privada que pode ser muito bem subsidiada para complementar a nossa renda no final de carreira. Quantas pessoas que sabem disso? Aonde que está a campanha de valorização profissional que eu falo lá, e às vezes parece que eu estou exaltando, é porque o contribuinte tem que ter retorno. Aí você vai falar assim, mas você vai querer isentar, vai trabalhar para isentar todo mundo? Não, eu vou fazer a proposta. Se ela será aceita pelo CONFEA ou a lei será alterada, é uma distância abissal. Agora, que eu tenho condição de, como gestor da coisa pública, pegar os recursos que são arrecadados e reverter em benefício dos contribuintes, isso é possível de ser feito. Dentro da lei, dentro das restrições orçamentárias e dentro das possibilidades que é dada e de maneira discricionária ao administrador de uma coisa pública.
Eu sempre sou daquela opinião, que a população não se incomoda muitas vezes de pagar muito imposto. O que incomoda mais a população é ela não ter retorno desse imposto. E é a sensação que a gente tem, eu creio que a maioria de vocês vão de concordar comigo, que a sensação que a gente tem é que a gente só paga e nunca vê um retorno, por menor que seja. Por menor que seja. Parece exagero, parece contrassenso, mas já me perguntaram qual seria a minha primeira ação se eu for eleito presidente do CREA. Qual será a sua primeira ação se você for eleito presidente do CREA? Talvez para muitos é coisa pequena, vai ser uma bobagem. Para mim vai ser um grande marco. Ah lá, presidente da ASES. Eu chamaria uma coletiva de imprensa dentro do CREA, uma coletiva de imprensa, e daria um recado muito claro. A partir de agora, a engenharia goiana, a agronomia, a meteorologia, a geografia, a geologia, a agrimensura, os cursos técnicos de segurança do trabalho, os tecnólogos serão respeitados. Não é ameaça, não vai ser em tom de ameaça, nem em tom de guerra, mas é uma palavra firme e clara de um presidente de um conselho de classe que vai distinguir muito bem aquilo que é certo do errado e que vai fazer valer a confiança de cada voto que for dado. O Fabiano falou pouco dessa vez, e ele tende a ser um dos mais falantes que eu conheço, bastante comunicativo. Ele me acompanhou dentro da CELG durante os meus meus 5 anos de mandato, não sei se ele acompanhou todos. E ele viu que o que eu falei, o que eu escrevi, eu cumpri. E só não cumpri porque teve algumas alterações legislativas que me barraram. Mas do meu plano de trabalho, 80% do que eu fiz na época de conselheiro de administração representando os empregados, eu cumpri. E não tinha o mínimo receio de lutar a boa batalha na defesa de quem confiou em mim. Eu estou exagerando, Fabiano. Eu brigava com o diretor e não tinha o mínimo receio. Libera seu microfone. Libera o microfone. Acho que o Fabiano foi dormir, viu? Deve ser. Ele está tentando liberar o microfone. Tudo bem. Tem alguma dúvida? Tá sem som. Tá sem som, Fabiano? Sem som. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum questionamento, alguma observação? Eu queria fazer umas considerações aí, ó Peterson. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria, né, também de agradecer aí mais uma vez você, o Bruno, dizer que realmente eu sei assim também o quanto é difícil a gente tentar representar e representar a nossa classe. A gente sabe que nem todos entendem, nem todos se envolvem, né? Então a gente às vezes tentar dar voz à nossa classe, representar, levar adiante essa luta, às vezes a gente se desgasta, cansa, perde noites de sono e parece uma luta inglória, mas só a gente sabe a satisfação daquilo, acaba sendo um vício, né, pela satisfação que dá para cada mínima conquista que a gente às vezes consegue, né, nessas batalhas, né, que muitas vezes parecem inglórias, mas que quando a gente consegue dá uma satisfação muito grande. Eu desejo aí a vocês muita sorte, né, nessa luta aí. Eu tenho toda consciência que essa turma que está lá teve muito tempo para fazer as mudanças que a gente precisava e não fizeram, né? Não acredito que vai ser agora, nesses 3 anos, que vão fazer, né? Então, chegou a hora da gente tentar algo diferente, né? E você está aí mostrando que tem ideias diferentes, tem caminhos diferentes aí que a gente pode seguir. Então, vamos perseverar, vamos com essa garra aí para cima. E eu desejo muita sorte aí na sua luta aí. E boa sorte e parabéns aí pelas atitudes aí. Alá, eu que agradeço, meu ilustre colega. Vou chamar de ilustre colega, porque é engenheiro eletricista igual eu, e todos são meus colegas, nós todos somos engenheiros no final das contas. Ou se não somos engenheiros, somos agrônomos, somos geólogos, ou seja, somos tudo ao mesmo tempo. Alá, de uma coisa que eu tenho, não é, às vezes, isso foi uma coisa certa, parece que a batalha é embora. É igual fala a música do Raul Seixas, né? Não diga que a vitória está perdida, né?
Mas depois que você termina, que você conclui a missão, por mais difícil que ela seja, você vê tanto que é boa. Você perde noites de sono, mas você resolve isso tendo o apoio dos colegas e dos amigos. Foi o que me dava aquele ânimo dentro da CELG de não desanimar, porque tinha que representar a confiança dos empregados da empresa. Eu sempre lembro disso, que foi um dos áureos momentos da minha vida profissional, certo? Tinha que representar a confiança dos meus colegas e tinha que estar batendo de frente com a direção da empresa. Só que aquela coisa, quando você tem um apoio, você tem um voto nas costas, o voto representativo, aquele que realmente empurra, parece que não tem limite, não tem barreira que te segura, certo? Claro, dentro dos princípios básicos de respeito à pessoa humana, de respeito ao recurso público, ao dinheiro do contribuinte, certo? De respeito às hierarquias, porque eu terei que, chegando lá, eu terei que respeitar a hierarquia, terei que respeitar o meu presidente do Conselho Federal, mas não quer dizer também que eu vou ficar calado por aquilo que eu discorde. E tudo aquilo que eu discordar vai ser plenamente combatido, com as melhores armas possíveis, que é o uso da lei, o uso daquilo que é certo e é correto. E é por isso que eu agradeço essas suas palavras e levo aí um abraço meu para os colegas da Saneago, certo? Eu tenho bons amigos lá dentro, e não é de hoje, não estou falando isso por questão de proselitismo político. Tem a Vanessa, que eu conheço, tem a Bernadette, que está lá dentro, tem o Davi, que trabalha lá dentro, o Fabiano, que saiu da CELG para lá para dentro. Certo? Se não são amigos, são bons colegas que caminham para se tornar bons amigos. Certo? Tem o Marco Melo, certo? Que eu conheci nas batalhas do passado de campanha eleitoral. Tem o irmão dele, o Milton. Então, são pessoas assim que a gente vai conhecendo e vai admirando. Se tem algum problema ou outro, eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, mas a gente tem que saber sempre enxergar o lado bom das pessoas. Tá? Agradeço mesmo. Conto com a ajuda dos colegas da Saneago nessa eleição, porque não vai ser fácil. Não será fácil. Mas se for para quebrar a mesmice, é só através do voto livre, soberano, secreto, e vou usar sagrado entre aspas, porque sagrado é uma palavra que pode dar uma conotação equivocada. Mas ele é a única chave de mudança. E se a gente quiser agora, é comigo na presidência do CREA, Peterson Caparrosa, e abro o microfone, Bruno dos Santos Aguiar, para dizer comigo também na diretoria administrativa da multa com o número 77. Ou estou equivocado, Bruno? Pedi voto para a pessoa errada. Não, estamos juntos, 77 e 33. Bom, pessoal. Se for para ter mudança real no nosso estado, 33 e 77 no dia 15 de julho. Conto com vocês, e se tiver alguma dúvida, pode me procurar no particular. Bruno e eu, nós estamos à disposição para auxiliar e responder qualquer tipo de pergunta, e não precisa ser pergunta suave, viu, Alá e Rafael e Fabiano?